Vamos falar um pouco desse Canal da Mancha. O Canal da Mancha foi interessante. Você escreveu o livro aí, né? Então, quer dizer, sua amiga, né? Minha amiga Miriam Tunkel, ela, quando eu me preparava para fazer o canal, ela fez um curso de escrita, ela me perguntou, Harry, eu fiz um curso, meu professor falou que eu devia escrever, eu posso fazer um blog falando do teu treinamento? Naquela época não tinha o WhatsApp, né? A gente mandava mensagem por SMS, mas muito e-mail, eu falava por telefone. Eu falei, topo. Aí eu fui mandando as mensagens durante um ano, contando para ela que eu ia fazer. Eu vou fazer hoje. E a gente teve durante todo o treinamento Semana da Morte, chamava. 3 semanas, vão 3 semanas durante esse ano de treinamento chamado Semana da Morte. Mas como é que é? Bom, eu vou te mandando as mensagens. Semana da Morte é o seguinte, Johnny, a gente treinava 4, 5 mil de manhã. Na hora do almoço, nós dava mais uns 3, 4. E no final do dia, nós dava mais uns 4, 5. Era... não dá para fazer mais nada. Imagina. Não dá para fazer mais nada. Era comer, descansar e eu tinha que trabalhar. Eu trabalhava e eu tive várias vezes nessa Semana da Morte, que a gente chama de Semana da Morte, que eu dormi teclando. Estava no computador. Imagino. E eu levava até, tem uma época que eu levava, quando tinha Semana da Morte, eu levava até o colchonete para o trabalho para tirar um cochilo depois do almoço. Mas eu passava as informações para ela, ela fez um blog. Esse blog está pronto há quase 10 anos, né? Aliás, fazem exatamente 10 anos da travessia, que foi em 2012. Vão fazer 11 anos. E a gente não teve dinheiro para imprimir ele. Hoje está tudo mais fácil, dá até para lançar e-book que eu vou lançar. Bacana. E a Miriam finalizou, ela está com um cuidado muito legal na comunicação visual. Eu conto um pouco das histórias da família, eu conto um pouco, porque são meus depoimentos, eu conto um conto dos perrengues que eu passei lá. Legal. E onde acha esse livro aí? Então, esse livro, por incrível que pareça, por enquanto só comigo. Só com você? Mas só entrar no Instagram lá no Harry Ilha. Eu já coloquei numa livraria em Ilhabela e eu vou colocar aqui, se Deus quiser, daqui umas semanas vão estar em 2, 3 livrarias aqui de São Paulo. Bacana. Então aí, galera, como que tá seu Instagram lá? Harry Ilha. Harry Ilha, eu vou deixar na descrição. Vai lá, adquire esse livro aí que com certeza vai estar repleto de coisa bacana. Tem coisas interessantes. Eu imagino. E essa Semana da Morte, vamos falar aí do que interessa. Vamos falar de natação e de preparação. A preparação foi muito louca. Pra você ter uma ideia, só para contar, quando eu estava fazendo a 14 bis, para quem não sabe, uma prova de 24 quilômetros, em 2003. Você fez ela primeiro, a 14 bis. Em 2003 a gente foi fazer sem condição nenhuma, sem preparo. Foi a primeira prova vez que você fez. E em 2003 o Percival Milani tinha atravessado o Canal da Mancha e ele estava lá. Cara, e todo mundo foi falar com ele, foi dar os parabéns, eu cerquei e falei, nossa, tô falando com um cara de carne e osso que atravessou o Canal da Mancha, né, escutando as histórias dele. Eu falei, não é possível, eu tinha lido sobre o Canal da Mancha, Sim, visto na internet, muita gente morre lá. Cara, eu voltei para Ilhabela depois dessa prova, falei, cara, por que não um dia, né? E aí, passaram-se uns meses, eu fui falar com o Igor. O Igor de Souza é um especialista, né? Que ele prepara os nadadores, não só do Brasil, de fora do Brasil, para atravessar o Canal da Mancha. Ele mesmo fez 2 vezes e detém recordes até hoje. Ele é um único brasileiro, está no Hall da Fama lá. Ele fez ida e volta ao Canal da Mancha. Fez ida e volta. Mas assim, o mais incrível é que ele treina hoje. Ele treina muitos nadadores. E eu fui falar com ele. Falei, olha, Igor, ele já me conhecia mais ou menos. Eu sempre fui um nadador mediano, nunca fui muito bom, não. Até hoje, eu sou mediano. Eu não sou rápido, mas eu chego nos lugares. Você tem mentalidade. Isso é uma coisa que... A gente vai conversar sobre isso também. E você acredita que ele vira para mim e fala assim, olha, você não está preparado para isso? Eu falei, não, me procura daqui uns anos. Eu falei assim, como? Foi numa prova que ele me falou isso. Não, me procura daqui uns anos. Quanto? Sei lá, 6, 7 anos. Daqui a pouco você me... Nossa, eu tava saindo para uma prova... Balde de água gelada. Eu tava saindo para uma prova de 4 quilômetros, 2 voltas de 2. Cara, eu nadava, falei, não é possível que ele me falou um negócio desse. Me procura daqui 6, 7 anos, né? E ele tinha uma certa razão, porque é um projeto caro, né? Infelizmente, é um projeto caro porque a gente vai um barco te acompanhando lá na Inglaterra. Né? E essa estrutura não é barata. Só para contar para o pessoal, para a galera, é o preço de um carro 1000 né? O projeto o ano inteiro. Sim. Contando não só a inscrição, mas o barco, a preparação do ano, a tua parte de nutricionista, médico de esporte, psicólogo. E essa parte do psicólogo é assim, o Igor desde o começo falou para mim, olha, você tem que preparar a tua cabeça. Falei, como assim? Não sei, você vai fazer terapia, vai fazer yoga, porque o Canal da Mancha, assim como os grandes desafios, que nem Everest da vida, 60% a cabeça e 40% corpo.
Certeza, Então, certeza. você não vai também passar. Se você não treinar, você não vai. Mas, além de treinar, você precisa preparar muito melhor a sua cabeça. Sem dúvidas. E ele falava pra mim, Harry, você é um cara muito disperso. Você me procura daqui uns anos. Essa coisa de procurar daqui uns anos me mexeu muito comigo, né? Você falou, Mas eu também não "Não." tinha grana, eu não tinha grana pra Sim. isso. E realmente, a vida vai. Eu fui tocar a vida. E é verdade, é um projeto caro, você tem tua família, eu não sou uma pessoa abastada, então a gente depende do salário. Então, quando você que depende do salário, como você vai pensar de repente em gastar tanto dinheiro num projeto que era meu e só meu, né? É uma coisa individual, né? Era muito, era assim, se fosse um projeto para que me pudesse dar base para ganhar mais dinheiro lá na frente, mas não, era um projeto, né, meu, de um desafio particular. Sim. Que assim, eu sempre gostei da ideia de me desafiar. E aí passou um tempo, fui procurar ele, e acho que aquela coisa do tempo certo na hora certa. Falei, agora acho que dá, mas vai fazer terapia. Tua cabeça, você é muito disperso e tal. E eu já fazia terapia para cuidar do Harry mesmo, Aham. mas eu incrementei. Eu comecei a trabalhar também com neurolinguística. Eu conheci um pessoal que trabalhava com neurolinguística, uns triatletas que trabalhavam para finalizar. Aham. Trabalhavam muito isso, porque só 10%, hoje já tem 12, né? Hoje são 12. 12% dos nadadores, Johnny, que tentam atravessar, conseguem atravessar. Então, em toda a história do Canal da Mancha, tiveram 20 mil tentativas. Só 2 mil conseguiram chegar do outro lado. Aí quando você escuta uma história dessa, fala, caramba, é cabeça. É cabeça. É cabeça. E a cabeça te leva longe. Te leva longe. Eu tive uma chance de falar com o Nuno Cobra na época da preparação. Nossa, um isso daí preparador. é raiz mesmo. Eu consegui o telefone e ele falou, olha, eu só tenho 15 minutos. Falei, tudo bem. E ele me falou exatamente isso. A gente tem que ter cabeça. Ele falou assim, olha, você caminha? Ele perguntou pra mim. Falou assim, você anda? Eu falei, sim, ando. Você anda quanto? Eu falei, eu ando 40 minutos por dia. Bom, se você treinar 1, 2 semanas, você não aumenta para 1 hora? Eu falei, aumento. Então, se você treinar para treinar, andar o dia inteiro, você não vai andar? Eu falei, vou. Então, você vai de Ilhabela para o Rio de Janeiro, ele falou para mim. Então, a gente tem que trabalhar muito essa cabeça do que a gente pode. Sim. Que a gente pode. E qual a outra dica que ele me deu? Ele falou, olha, não pense no todo, porque são 40 a 50 quilômetros, mais ou menos, a média de pessoal que nada, né? Em linha reta, o Canal da Mancha tem 35 quilômetros. Mas porque tem as correntes, ninguém consegue nadar reto. Você faz quase um S. Sim. Então, a maioria dos nadadores fazem de 40 a 45 quilômetros. Eu fiz 42. E ele falou, não pensa no todo. Sabe, nada 2 quilômetros, ainda falta 40. Não pensa nisso. Não pode. Pensa de quilômetro a quilômetro. E assim vai ser. E ele falou assim, e assim vai ser tua vida inteira. Se tiver um problema grande, e a gente passa muito por isso na vida, né? Puta, Sim. de repente aparecem 3, 4 problemas. Como eu vou fazer para resolver? Não, vai passo a É passo. uma coisa de cada vez. Vai se para trás, inspira, dá um né? passo. Então, vai 1 quilômetro de cada vez. Isso é uma coisa muito legal que ele me falou. E mudou, de certa forma, muita coisa na minha vida. E quando você chegar na metade, não fala assim, putz, cheguei na metade, agora ainda falta a metade. Não. Quando você chegar na metade, você vai falar para você mesmo, só falta a metade. E se imagina como se você estivesse subindo um morro, você chegou no topo do morro na metade, agora você vai começar a descer.